Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, esse programa para elevar a sua autoestima, seu autoconhecimento, nosso primeiro programa de 2024. Então, quero te desejar um ano maravilhoso, um ano excelente, repleto de coisas boas, de boas energias, muita luz. Aqui quem está falando é Daniela Rocha, apresentadora do programa Salto Alto. E a gente hoje tem uma convidada super especial para falar de um tema que muitas vezes é um tabu, muitas vezes a gente não fala muito desse assunto. Então, hoje a gente já vai começar 2024 aqui no programa Salto Alto, falando do que tem que falar, né? Para a gente ter mais autoconhecimento, mais autoconfiança. Então, esse é o programa para a gente se descobrir. Então, muito obrigada. A nossa convidada é Jamile Peixoto, psicóloga especialista em sexualidade. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Salto Alto, esse programa aí para a gente se deliciar nos sábados da manhã. Bom dia. Bom dia com alegria, né? Já que para a gente falar de sexualidade, vamos começar com energia esse ano, Com né? Com energia. energia nova, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de energia de vida, né? Então, Uhum. vamos entrar um Sim, pouco nesse ano com essa expectativa, né? De isso. proporcionar alegria e energia de vida. Jamile se apresenta para os nossos ouvintes aqui da Rádio Itapuí, de repente o pessoal que está escutando não sabe quem é a Jamile, né? Se apresenta para nossas convidadas e daí eu quero te fazer daí algumas perguntas. Maravilha. Bom, então eu sou Jamile Peixoto Pereira, filha desta terra, né? Embora hoje esteja residindo na capital, tenho um carinho enorme pela cidade de Santo Antônio da Patrulha, foi a cidade onde eu nasci, e vivi parte da minha vida e foi onde eu iniciei minha carreira, né? Então comecei aí nos serviços de saúde pública e desde lá já tinha essa inquietação, né? E esse desejo de psicóloga me transformar em sexóloga. Então, Uhum. fui buscar os estudos na área, fiz um mestrado em saúde coletiva, em que eu estudei gênero e sexualidade. Depois, fui atrás de uma especialização e hoje eu faço parte da equipe que forma novos especialistas em sexologia clínica como professora na pós-graduação e também supervisora clínica na pós e fora, né, dela nos temas relacionados então a gênero e sexualidade. Coordena um núcleo, né, que é chamado EduSex, que é um núcleo justamente para a gente estar se atualizando e se movimentando nessa perspectiva da sexualidade, né? Então, Olha tenho só. estudado e me dedicado bastante a esse tema. Uhum. Jamile, e o tema, assim, é algo que realmente eu percebo, assim, isso que eu sou uma geração que eu não sou, a gente é mais ou menos as mesmas idades, né? Eu acredito que sim, né? E a gente não se fala isso em casa, né? Não se falava em casa. Eu me lembro assim, ai meu Deus do céu, era tudo muito escondido. Isso que minha mãe era bem aberta, assim, algumas coisas eu contava. Ela me perguntava, e aí, os namoro, e não sei quem, não sei o quê. Mas assim, como é difícil. Eu não sei se isso realmente continua assim. Como é que é? Como é que é os maiores desafios aí que a gente tem como mulher, como mãe? Né? Queria escutar um pouco de ti, como é que a gente vai fazer para superar tudo isso? A nossa trajetória vai ser mais ou menos assim, que a gente vai conversar aqui. Eu acho que o grande desafio é a gente tratar o tema com a naturalidade que ele merece, né? Porque ele faz parte da vida desde que a gente nasce, enquanto a gente existe. Mas Uhum, sim, né, socialmente ainda se tem um tabu e muitos mitos que uhum, envolvem o tema da sexualidade. E a uhum, nossa cultura também, de alguma forma, faz com que, para o universo feminino, isso seja ainda um tema mais tabu, né? Lógico, a gente vem mudando, né? A gente vem mudando essa posição, vem podendo ter espaço para falar, para se questionar. Não é à toa que eu estou aqui hoje para conversar sobre o assunto, mas ainda hoje, né, eu recebo mulheres no consultório que a sexualidade não é uma prioridade na vida. Por quê? Porque não foi educada sobre a importância, sobre a necessidade que a gente tem de ter prazer e satisfação e sobre o quanto, né, essa gratificação relacionada ao sexo, ela está muito mais ligada ao nosso processo de autoconhecimento do que direcionada ao outro, à satisfação de um outro, mas sim o olhar para a gente mesmo, né? Mas sim, a educação sexual ainda é um tema que não é difundido em todos os espaços, né?
tem um movimento, mas ainda é um trabalho, né, lento, de formiguinha, que ainda muitas vezes nas falas que a gente escuta ainda reforça, né, essa questão mais tradicional e ligada a conceitos que a gente já desfez já há algum tempo, né, E eu sobre acho que por exemplo, assim, eu não me sinto preparada, às vezes, para alguns assuntos que os meus filhos podem abordar ou que eu queira abordar com eles. Então, parece que a gente não sabe o que que dá para falar, né? O que que não dá, até que ponto eu posso ir, se eu não vou acelerar demais, eu não vou. Então, a gente tem essa preocupação. E também a gente passou por isso e a gente teve que meio que se descobrir sozinha, né? Na nossa sexualidade. É isso que aconteceu. E eu quero saber de ti, nós como mãe, depois eu vou falar de nós também aqui, porque eu acho que a gente também merece começar esse 2024 pensando na nossa sexualidade. Mas antes disso, com relação aos filhos, aos adolescentes, como é que a gente faz para começar uma abordagem? Como é que a gente faz para tratar desse assunto? Primeiro ponto, assim, né? Qualquer questão que os adolescentes ou as crianças trazem ligadas à sexualidade é porque eles já escutaram isso em algum lugar, né? Então, normalmente eles estão com uma informação à frente daquela que a gente passou, né? Então, Uhum, quanto antes a gente conversar, eu acho que a gente tem que perder essa ideia de que falar é incentivar. Não, o incentivo eles já recebem lá fora, né? uhum, Falar é poder prevenir, é poder orientar, é poder dizer que a gente está junto e acompanhando. E, inclusive, tem pesquisas que mostram que adolescentes que tiveram esse tema mais natural dentro do ambiente da família têm uma tendência à iniciação da vida sexual mais tarde, com mais maturidade, com mais responsabilidade do que aqueles que esse tema foi proibido, que não foi falado. E que aí parte para a questão da curiosidade, né? Tudo que é proibido dá mais curiosidade. Se eu tenho curiosidade, né, não é ter falado que vai fazer com que eu me incentive a desperte. Uhum. desperte, né? Isso desperta, Dani, lá na primeira infância, né? A gente vê, às Que vezes, idade, crianças de mais ou menos? 3 anos que já estão fazendo movimentos repetitivos, né? As meninas lá de Uhum, sensações genitais. Os meninos já estão vendo lá que às vezes aparece a ereção e que isso não tem ainda a conotação uhum, sexual que a gente sim, coloca, mas tem um entendimento de que aí já é um processo de autoconhecimento, de entender que o próprio corpo pode, né, e deve nos dar prazer, uhum, mas que quando criança, lá nessa idade, a gente vai ter que orientar, não que não deva fazer, que não possa, ou que é feio, mas que isso possa ser feito num espaço privado, de intimidade, no próprio quarto, né? Já para ter uma ideia de que esse é o universo particular e íntimo, né? E por isso ele não é compartilhado num primeiro momento, mas ele é liberado, ele é autorizado, né? mas Para que não é seja um, algo feio. sim, sim, mas é um assunto que parece que a gente não sabe como começar, né? Como É. desenrolar isso. E não só isso, Dani, né? É um assunto que a forma como foi conduzido vai determinar muitas consequências para o resto da vida, né? Por que que hoje, né, as gerações, né, a nossa geração e geração até mais jovens, ainda é um tabu, por exemplo, a masturbação feminina, né? Sim. Tu pergunta para as meninas, às vezes, no consultório, tá, como é que é o teu autoerotismo? Nunca fiz. Por quê? Porque muitas vezes lá na infância foi ter algum nível de manifestação e a primeira coisa que a gente escuta é fecha a perna, é feio, não Uhum. pode. Sim, sim. Diferente dos meninos, que já É tem toda uma diferente. cultura que incentiva que eles possam ser, se estimular, isso é mais aceito, né? Então aí a gente já começa a ter um entendimento de por que mais tarde algumas mulheres não se conectam com o seu desejo, com a sua vida sexual, e que muitos homens também sofrem pelas pressões pelo desempenho, porque eles aprenderam, né, que para ser homem Sim. precisa ser viril, precisa ser forte, não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade. E aí a gente Uhum. vê na sociedade muitas vezes esses papéis de gênero
muito marcados, mas porque foram instituídos lá na forma como a gente recebeu a nossa educação. Meu Deus, eu tenho que criar, assim, apertar um botão e acionar outro chip, sabe, com essa conversa, porque o que que acontece, assim, embora na minha época, minha mãe eu achava até liberal, a gente conversava, né, mas claro, assim, tem alguns assuntos que a gente falava só para as amigas, né, algumas coisas, assim, mais íntimas era só com as amigas, com mãe e pai, não. Com o pai nem pensar, Deus me livre, né? Mas com mãe a gente, mas assim, fico pensando assim, a época da minha mãe, a mãe disse que quando ela teve a primeira menstruação, ela achou que estava morrendo, né? Por quê? Porque nunca ninguém tinha conversado, ninguém tinha falado o que que ia acontecer. A função assim, meu Deus do céu, que tu não vai sair e ter relação no primeiro encontro, segundo encontro, depois tu não vai mais manter esse relacionamento. Então a gente isso na minha geração, assim, então a gente é tudo travado, assim, né? Hum? E é complicado. Complicado não, hoje eu acho que com a idade a gente vai se destravando um pouco, né? E eu percebo que hoje os adolescentes eles têm muito mais liberdade para experimentar os seus desejos, para falar disso, né? E são menos assustados, né? Porque eu acho que na nossa idade ainda tinha uma coisa do temor, né? Embora eu brinque, né? Que não é à toa que eu me tornei sexóloga, porque eu sempre tive esse tema, muita liberdade, né? E eu brinco que eu devo isso à minha avó, né? A avó Teresa sempre falou num jeito de brincadeira, né? Mas de que não foi uma coisa excluída, né, da nossa vida. Então, Uhum. eu acho que eu devo muito a ela, assim, esse jeito de lidar com o tema com naturalidade, e eu acho que é isso que a gente tem que experimentar. E claro, quando a gente tem algum tipo de dificuldade, a gente tem que primeiro olhar para as nossas coisas, para depois conseguir falar de modo natural. Porque se tu não estiver confortável, o filho, a filha vai sentir o teu desconforto e não Uhum. vai tocar nunca mais nesse assunto, né? Sim, Então, o sim, porque a quanto. gente tem que estar segura em falar esse assunto com os filhos. Eu tenho um filho adolescente e de vez em quando eu quero conversar com a mãe, para, ó, chega. É assim, o nível de conversa assim, mãe, chega, eu já sei, mãe, não sei o quê, daí tu quer dar mais alguma instrução? Não, chegou, não quer entrar no assunto, né? Então, E eu uso um exemplo, Dani, que é bem, bem legal, assim, que é tão, né, fora do nosso cotidiano que a vagina e o pênis são os únicos órgãos do nosso corpo que têm inúmeros apelidos, pela dificuldade que a gente tem de falar no tema, né? A gente não apelida o nariz, a orelha, a boca, mas uhum, a vagina e o pênis, a gente cria sim, várias formas para, tá. parece minimizar algo que é um órgão do nosso corpo. A diferença é que, né, em algum momento, com a nossa, né, com o amadurecimento emocional e físico, ele vai ser usado para uma troca, né, para uma troca de prazeres, né? Mas em linhas gerais, ele é uma parte do corpo, né, tão sensível ou mais como muitas outras, mas a gente cria formas de parece minimizar, né? Porque falar parece que é feio. Sim. Como é que a gente faz para superar esse desafio de conversar com os filhos, com os adolescentes? Eu entendo que a gente precisa experimentar, né? Se desafiar. E, inclusive, poder dizer para o filho: olha, né, é um tema para mim novo também, vamos aprender juntos, né? E algo muito importante é a gente tentar também saber, né? O que que o filho já sabe? Me conta o que que tu já sabe, né? Me Uhum. conta, para a gente também poder se aproximar de que ponto, né? De onde eles estão, né? Para a gente então poder lançar, poder educar, poder mostrar, poder muitas vezes partir dessa questão mais fisiológica para que haja um entendimento, né? Então, assim, das questões emocionais relacionadas. Então, agora vamos falar um pouquinho de nós, das mulheres. Vamos. Ah, Jamile, quais os maiores desafios que as mulheres, quando te procuram, ou que tu tá todo dia ali na lida, qual que são os maiores desafios com relação eu à acho sexualidade? Eu acho que o maior desafio ainda é a gente desfazer um mito, tá? Que é um mito, não é uma verdade. É Uhum, um mito de que as mulheres desejam menos, de que o desejo sexual feminino ele é menor. uhum, Não, né? Cientificamente, isso é um mito, né? A uhum, gente tem a mesma capacidade de construir erotismo, de ter desejo
independente do gênero, né? A grande questão é que para que isso aconteça, a gente precisa se conectar com a nossa sexualidade, se permitir fantasiar, criar, dar liberdade, né? Eu sempre digo assim que a liberdade as mulheres adquiriram na década de 60, teoricamente, né, com a chegada da pílula anticoncepcional, que fez com que a mulher pudesse, né, se relacionar sexualmente por prazer e não com o objetivo da reprodução. Mas a liberação para o prazer, essa eu acho que ainda é uma construção do universo feminino, né? Porque muitas mulheres ainda não se liberaram, ainda tem algo que as amarra, seja uma crença, seja um aprendizado, seja uma voz crítica internalizada que vulgariza ainda mulheres que se sentem desejantes, que considerem, né, a vida sexual ativa uma prioridade ou uma importância na sua vida, né? E que possam falar do tema, né? Como é difícil a gente ver mulheres, né? Pensa um encontro de mulheres. É muito mais fácil escutar elas falando sobre os filhos do que falando sobre sexualidade, sobre Sim, sim. Não, prazer, e sobre tem, e intimidade. tem algumas que gostam, assim, os grupos que eu participo, tem umas que, falam, e, né, e aquilo já vira chacota, assim, todo mundo dá risada, que hoje a noite foi boa, não sei o quê, daí ali vai. Só que tem algumas pessoas que não gostam, que tipo aqui. Inclusive, ficam constrangidas. Isso, assim, não quero falar da minha intimidade, isso não interessa para ninguém, eu não gosto desse assunto, e ficam brabas. Então, é um assunto que em grupo, eu que participo muito de grupo de mulheres, que às vezes a gente não consegue conversar abertamente. E aí, Dani, é interessante, né? Porque falar de sexualidade não necessariamente entra no quesito de falar da sua própria intimidade, né? Eu não preciso dizer o que eu faço, né? Mas o quanto eu me conecto com o desejo, né? E aí, que recursos daqui a pouco eu posso trocar? Um livro legal, um filme interessante, alguma Uhum. mudança na rotina da vida que precisa abrir espaço, né? Esse é um outro conceito que eu acho que é importante, né? Intimidade, prazer, exige investimento. E a gente parte de um pressuposto que vai ser algo espontâneo, que eu vou É. chegar e isso vai vir espontaneamente, né? E para as mulheres ainda mais, tem uma pesquisadora, né, que estudou esse universo feminino, mas que hoje eu acho até que a gente pode fazer uma releitura, porque tem muitos homens que entram nesse mesmo, né, nesse mesmo lugar, digamos assim, que é do desejo responsivo, né, que é não ter aquele desejo espontâneo quando eu vejo algo, mas ter um desejo que responde quando eu sou estimulada, quando eu sou querida, gostada, quando o contexto é apropriado. E Uhum. hoje, inclusive, eu recebo muito no consultório homens com esse tipo de perfil, né? Com desejo mais responsivo, que precisam de mais do que só a química para o sexo, precisam Sim, desse tem que ter um envolvimento estímulo. de Uhum. outros fatores, né? Sim, sim. E esses homens vêm porque sofrem, né? Porque se exigem ter o desejo espontâneo, Uhum. né? Sim. Mas como o desejo não está relacionado a gênero, a Uhum. gente tem que poder entender que está mais relacionado com essa conexão subjetiva, Sim, sim, né? porque a mulher tem um ditado, a gente fala, a mulher, para a gente estar bem de noite, a gente começa de manhã, né? O dia começa bem, começa agradando a mulher. É realmente o nosso, pelo menos, né? O sistema da mulher não é tão automático como o do homem. Ou daqui a pouco eu também posso estar falando algo errado, porque tu é especialista, tu que vai me dizer, né? É. Não, mas Dani, assim, ó, não é automático, porque culturalmente foi investido de diferentes formas na sexualidade feminina e masculina, tá? Uhum. Mas a capacidade para criar o erotismo, ela é a mesma. Uhum. Mas sim, muitas vezes né, a sexualidade, principalmente num contexto já conhecido, digamos assim, né, relações de longo prazo, por exemplo. Uhum. Muitas vezes o sexo começa na mensagem de bom dia, começa no elogio, começa em algum ponto que vai investir numa fantasia que vai gerar disponibilidade. E claro, né, muitos outros fatores, né? Tem uma pesquisa que nos mostra que 53% dos brasileiros reduz a vida sexual por motivo de cansaço, né? Então, assim, se eu tenho um dia exaustivo, se eu estou sobrecarregada nas tarefas domésticas, se eu estou sobrecarregada na criação dos filhos, a minha capacidade para o desejo vai estar menor. Por isso que a gente vem, né, ampliando essa noção de que maternidade e paternidade são funções construídas, e a gente tem que dividir responsabilidade. Não tem mais isso é da mãe.
Uhum. Não, isso é Sim, dos dois. E os dois podem fazer o mesmo papel de maternar e paternar em todas as circunstâncias, sim. né? Sim, porque para a mulher Tirando às vezes assim, é muito mais pesado, né? claro, né? Tirando a amamentação, que é exclusiva da mulher, as demais funções são todas horizontais, mas a gente ainda tem, né, uma memória vertical, em que a mulher se responsabilizava pelo cuidado e o homem pelo sustento. Com a evolução e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, essas mulheres passam a trabalhar, a contribuir financeiramente com a família, mas continuam cuidando dos filhos e da casa. Então, elas têm uma dupla jornada. Uhum. Né? E é isso que a gente tem que poder desconstruir, no sentido de que sim, a mulher vai estar ativamente, né? Não tem mais essa ideia do homem como provedor, única e exclusivamente. E mesmo quando isso existe, isso não exime da responsabilidade da criação dos filhos. Sim, as duas partes juntas. Desse equilíbrio, né? Das duas partes juntas, né? Jamila, a gente já está indo já para o nosso intervalo, então quem está aqui na nossa Rádio Itapuí 100.3, eu já vou deixar algumas perguntinhas aqui em aberto para quando a gente voltar do intervalo, o que que eu quero saber, como é que a gente vai superar, às vezes, essa vergonha, esse receio. E uma pergunta é, como ter mais desejo? Às vezes a gente escuta, ah, eu não tenho tanta vontade, eu não tenho vontade. Como é que a gente faz para estimular isso, para essa mulherada aí, para os ouvintes que estão escutando? Então, vocês já vão mandar um WhatsApp lá para as amigas, para as vizinhas, para as primas, vão dizer, olha, vai lá sintonizar na Rádio Itapuí, tem uma especialista em sexualidade e ela vai dar umas dicas assim para o nosso 2024 ser maravilhoso, para a gente só ter coisas boas. Isso, Jamile, topa? Dicas quentes, isso aí, vamos lá, Dicas vamos lá. quentes, dicas quentes. Olha só, isso Na daí prática, a é, vida como ela é. isso. Então tá, gente, estamos indo para o intervalo e a gente já volta em um minutinho. Voltamos do nosso intervalo comercial. Agora a coisa vai pegar fogo aqui na Rádio Itapuí, vai pegar fogo aqui no programa Salto Alto. Então, antes da gente ir para como superar esses desafios, a Jamile disse que vai dar umas dicas quentes e queremos falar de coisas secretas também, então o assunto vai pegar fogo. Antes disso, eu quero mandar alguns beijos e alguns abraços aqui para os ouvintes da Rádio Itapuí, né, para os meus clientes, para os meus familiares, para a dona Arina, para a dona Ledina, para o Adriano, para a dona Terezinha, para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando aqui na Rádio Itapuí 100.3. E se você quiser mandar um recadinho especial aqui para o programa Salto Alto, manda aqui para o WhatsApp da rádio, que vai ser um prazer falar com vocês. E qual que é o WhatsApp da rádio? É 3662 1255. E agora, Jamile, para quem vai ter os beijos e abraços? Ah, vamos mandar aí beijos e abraços para a família que ainda está em Santo Antônio, né? Meus pais que ainda moram aí, um dos meus irmãos e a minha cunhada, todo o pessoal aí que de alguma forma eu já contatei, já atendi, amigos queridos, amigas queridas que seguem, né, na cidade. Né? Então, um carinhoso abraço. E para minha avó, né, Dona Terezinha Borges aí, né, que até hoje me acompanha e sempre se interessa muito pelo tema. Então, um Olha beijão para só, que coisa boa. Não, e que bom, olha só, que idade que tem a tua avó? minha avó tem 80 anos. Meu Deus. E já tinha uma mentalidade para frente. Aham. Olha que coisa bem boa. Olha que Jamila, como é que a interessante. gente faz para superar essas travas, esses preconceitos, essa coisa, ah, não pode falar, isso não é permitido, né? Porque, em quatro paredes pode, mas fora ali não se fala nada, é tudo, né? Tem vários mitos aí. Como é que a gente faz para superar isso? Tem um capítulo de um livro que um colega escreveu que eu acho muito legal, que é Entre quatro paredes vale tudo, inclusive não fazer nada, né? Porque se a gente estiver cansado e não quiser fazer, não tem que fazer para Uhum. agradar a Sim. parceria, né? Então, entre quatro paredes vale tudo, inclusive não fazer nada. Mas acho que o grande desafio é a capacidade, ampliar a capacidade de se experimentar, né? Experimentar coisas novas, experimentar coisas temidas. Não ter medo de se conectar com as sensações que o nosso corpo pode produzir. Se Uhum. autoconhecer, né? Porque eu só vou ter disponibilidade para o prazer se eu souber o que eu gosto, se eu Uhum. conhecer as minhas aptidões, se eu incentivar, se eu investir em possibilidades que muitas vezes até então foram evitadas. Né? Então, o principal passo é despertar a curiosidade e ampliar a capacidade de experimentação.
né? Uhum. E aí tem uma questão que é importante, que é quanto mais a gente fala, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente experimenta, menos a gente fica com essa sensação de que é algo distante, mais a gente se aproxima, né? Então, eu acho que a grande questão é poder se aproximar, né? Sem medo, ou e com medo mesmo, né? Às vezes vai dar um temorzinho, vamos tentar com medo mesmo, porque a gente Sim, só vai poder avaliar, né, qualquer situação vivenciada depois que a gente vive, né? É muito difícil a gente avaliar a partir do sim. si, né, de algo que não foi. Então a É. gente precisa se colocar nesse Mas, lugar de se e, experimentar. sim, e eu acho que também tem muito aquela coisa do preconceito, né? Tipo assim, ah, não, mas daí, Mas quem, então, né? Tu não vai falar pra ninguém, né? É isso que eu penso. Tipo assim, a vida é tua. Tu vai expor aquilo só se tiveres interesse, né? Mas a vida Uhum, é tua, né? Mas o uhum. engraçado agora, eu quero até compartilhar foi um programa que eu vi na Netflix que era Isolados com a Sogra, alguma coisa assim, não sei se tu já viu. E daí eles Não, não sei. pegaram, botaram um monte de sogra com os genros numa ilha, né? E daí chegava um momento, e são pessoas já mais de idade, as sogras, a maioria já umas viúvas, umas já de mais idade, e lá pelas tantas elas se reuniram para conversar sobre sexualidade. E a gente escutando, porque a gente tem a impressão que a gente é mais nova, a sexualidade é mais ativa, e elas ali, o bate-papo delas era usando vibradores, era isso, era sair. Gente do céu, e eu escutando, e eu disse, meu, a gente tem a impressão que as pessoas, dependendo de uma certa idade, que a vida sexual parece que a gente não cai, mas eu disse, que legal, né? Eu achei tão interessante aquilo, mas a gente não consegue ver isso, né? E eu ia te dizer, Dani, esse é o nosso grande diferencial, né? O grande diferencial das mulheres é que quanto mais seguras de si, melhor é a vida sexual. Tanto que o pico do desejo sexual feminino é aos 40 anos, Olha diferente só. dos homens, que é aos 17, né? Isso se dá por quê? Em grande parte porque aos 17 o que a gente escuta é cuidado para não engravidar, cuida com É, quem tu vai te relacionar, uhum, tais e tais coisas não podem fazer. E os uhum, homens não, vai te experimentar, tem que perder a virgindade, tem que, né? Tem que treinar. Por isso que os homens têm lá mais estímulo ao desejo e as mulheres é mais tarde. Né? Por uhum, quê? Porque aí estão autorizadas a não se preocupar mais tanto com o que os outros vão pensar e poder realizar aquilo que passa pelo pensamento delas. Né? uhum, E quando não passa pelo pensamento, é aí que vem as dicas. Né? A gente precisa estimular. Né? Então, claro, vai ser muito individual, cada pessoa vai Então, se estimular então, antes de tu tipo de. começar as dicas, o pessoal aí vai pegar um caderninho, uma caneta, eu já estou com a minha caneta e o meu papel aqui, para vocês anotarem essas dicas, para começarem. Colocar essas dicas aí em prática, se quiserem, né? Se não quiserem, mas pelo menos eu tenho um ditado assim: depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que a gente escutar, não tem como dizer que tu não escutou, né? Deu, pronto. Agora, se tu quiser dar o passo à frente de implementar, de colocar, em executar, daí vai de cada uma, né? Isso aí. Jamile, vamos lá, então. Acho Bora. que a dica principal é bora praticar, né? Bora praticar, fazer. Então, o que que acontece, né? Tudo começa no nosso pensamento, né? A resposta, da excitação, ela é uma resposta subjetiva à nossa emoção, né? Então, assim, o desejo, ele vai sair de um espaço de conexão do pensamento, do quanto a gente vai se imaginar, se fantasiar numa cena erótica. Então, o primeiro exercício é dar asas para essa imaginação. O que que acontece? Quando a gente nunca pensou no tema, nunca foi a fundo, muitas vezes a gente não tem aonde acessar. E aí a gente É. tem que buscar recursos, né? Os recursos, eles vão variar de acordo com a o estilo, a personalidade de cada pessoa, né? Mas vamos lá, recursos que hoje a gente tem acesso liberado, né? Filmes, Netflix, que não necessariamente a gente precisa pegar lá um filme com conteúdo de pornografia que talvez não vai excitar e não vai interessar, mas que tem algum um espaço de sedução, de envolvimento, né, de eroticidade que está circulando, né? Daqui a Uhum. pouco vão ter pessoas que vão ter que pegar isso na literatura, né? Livros, romances, que vão culminar num ponto erótico, né? Que vão culminar
relação sexual, que vão trazer detalhes de práticas sexuais que muitas vezes a gente se interessa, tem curiosidade, mas não consegue falar, não consegue apresentar para a nossa parceria, né? Então vamos buscar recursos, seja no livro, seja no filme, seja no vídeo do YouTube, Ah, né? Que então olhar possam vídeos, levar, filmes, isso. nos levar à capacidade de se colocar nessa cena, de se colocar nesse lugar. E Uhum. fazer um exercício introspectivo de imaginar, né? A fantasia, ela pode ser muito potente nas relações, e que nem eu brinco, né? Muitas das fantasias a gente nunca vai realizar. Não precisa realizar, né? Porque, bom, pode ser que a gente tenha um contrato, né, numa parceria que não permita. Mas por que que a gente não vai compartilhar na imaginação? Vai se colocar, né? O que que nos Uhum. impede? Sim. Muitas vezes é a falta de treinar, né? E aí eu brinco muito, né, que sexo é que nem bis. Se a gente tem uma caixinha fechada no armário, ela pode ficar lá por meses. Se a gente come o primeiro bis, talvez a gente se interesse a comer mais um e queira É, experimentar mais um. vamos E ver toda a aí caixa toda. não tem como parar, né? E acho que o exercício do erotismo é muito nesse sentido, né? No momento que tu vai te colocando, às vezes uma mínima coisa do cotidiano pode se tornar extremamente erótica, né? Tu pode ver uma pessoa e já imaginar ela sem roupa, já imaginar ela numa cena, já imaginar ela, né, desenvolvendo várias coisas. Hum. Um outro ponto importante, né, para pessoas que têm relações aí de longo prazo, mudança de ambiente, né? Muitas vezes, quando a gente chega em casa, a gente está com tanta coisa para resolver que a gente Sim. esquece de ter esse espaço dedicado à intimidade. Então, vamos mudar o ambiente, vamos fazer uma coisa diferente, vamos buscar uma viagem, vamos programar algo, mas que eu dedique um tempo para isso, e não que isso seja o último, né, a última agenda do dia, né? Ou Hum. pensado lá no final do dia, quando a gente já está cansado, exausto, com coisas para fazer, com preocupações para o dia seguinte, não é o melhor momento. Né? Então, dedicar um tempo para curtir com a sua parceria, para investir na sua sexualidade individual, para se autoerotizar, para tomar um banho mais demorado, para acender uma vela, para passar um creme. Tudo isso são exercícios que vão nos direcionar, né, para um Sim. entendimento da sexualidade como né, como algo que vem para nos satisfazer, né, para agregar, e não como algo que vem, né, para ser, putz, mais uma coisa, né? Não, é algo muito importante, né? Sim. Mas a gente precisa criar possibilidades Uhum. e experimentar, né, sensações que antes talvez a gente evitava ou que a gente temia, né? Então, assim, experimentar essas sensações é muito importante. Tá. E acessórios, brinquedinhos, essas coisas, tu recomenda ou cada pessoa? Os acessórios, eu penso que para chegar no ponto, né, de usar eles, tu precisa estar com isso mais desenvolvido e mais ativado, né, com menos temor, né, Hum. mas podem ser extremamente úteis, né, para, digamos assim, quebrar o gelo, para experimentar uma sensação nova, né, e aí cada pessoa, digamos assim, vai ter que fazer uma escolha, né, Uhum. daquilo que se sente mais confortável, né? Por exemplo, hoje em dia, para as mulheres, a gente tem aí vibradores, sugadores de clitóris, que não tem nem formato de pênis, se isso é uma coisa que parece estranho, né? Uhum. De Sim, diferentes formatos. Então, daqui a pouco, começar com algo, né, mais que eu consiga me relacionar melhor, que não seja para mim tão, né, uma coisa tão fora, e vendo o que que eu me identifico, o que que é legal, o que que não é. sim, sim. E, na verdade, é muito preconceito, né? Isso de usar, Uhum. de não usar, de experimentar. Então, e a gente foi muito, eu pelo menos, a gente não se permitia, né? E com a Uhum. idade a gente vai começar a se permitir. E hoje em dia tem uma questão também que eu acho bem interessante, né, com a evolução aí do mercado erótico, das compras online, o quanto hoje a gente não precisa vencer aquele medo de ir até o sex shop. Isso, A isso. gente pode contatar pelo WhatsApp, pedir uma entrega, né, numa embalagem que ninguém vai saber que eu vou estar recebendo. A gente pode comprar pela internet, né? Então, assim, a gente tem muito mais acesso a isso sem ter que dar aquele passo de, não, eu vou entrar, eu vou, né? Uhum. Ou Sim, saber que eu principalmente estou numa cidade pequena, né? Cidade pequena, a isso. pessoa daí que fica constrangido, né?
Então hoje a gente tem vários meios, né? Seja compra pelo WhatsApp, seja compra pelo site, de receber isso na nossa casa e de poder, né, testar, né? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que se abrir a experimentar. Sim, Eu sim. sempre uso uma relação que a gente não tem como dizer que a gente gosta, por exemplo, de uma comida se a gente nunca provou, Uhum. É. né? E se a gente tem curiosidade, a gente vai provar para ver se gosta. Se é algo que a gente, sei lá, o cheiro não agradou, passou uma imagem, uma impressão ruim, tudo bem a gente não provar, né? O que a gente não pode é ter vontade de provar determinada coisa diferente e não fazer por medo de não gostar, né? A Uhum. gente pode aceitar que não vai gostar, mas pode tantas outras possibilidades virem ali naquela simples ação de experimentar, né? Sim. E eu quero alguma dica para sexualidade na terceira idade. É as mesmas dicas? Como é que é? Porque o nosso público aqui são mulheres, né? Já tem mais um pouco de idade. Quais que são as dicas para as mulheres? O processo de envelhecimento, o que que ele traz, tá, Dani? Assim, tem algumas questões fisiológicas que a gente tem, sim, né? Algumas mudanças, né? Sei lá, durante a menopausa, por exemplo, a gente vai ter uma diminuição da lubrificação natural. Então, a gente vai ter que usar, por exemplo, um gel lubrificante à base de água para suprir essa falta fisiológica, né? Mas poder dizer que o desejo em si, ele está presente em todas as fases do desenvolvimento. Então, não é porque a gente envelhece que a gente deixa de desejar, mas a gente vai ter que talvez adaptar as práticas, né? Coisas que a gente fazia lá atrás, talvez a gente não vá ter energia. Mas de que outra forma a gente pode fazer para continuar o estímulo, né? Para que eu continue me conectando com esse desejo que ele não pode morrer, né? Uhum. Lógico que para a gente ter, né, uma sexualidade ativa no envelhecimento, a gente também precisa cuidar da sexualidade sempre, né? Porque quanto Uhum. mais a gente tiver desenvolvida essa percepção de algo natural, de algo que faz parte da vida, mais fácil vai ser isso nos acompanhar, né? Sim. Então, eu acho que né, no processo de envelhecimento é muito não se limitar, né, a entender que eu já não posso mais criar possibilidades ou que isso já não é para mim, né? Não, né? Tem muitas pessoas que na terceira idade também usam esse espaço para ressignificar, né? Para tipo, olhar para o seu desejo, é agora ou nunca, né? Então, também muitas vezes perde aí esse medo, essa crítica de poder se experimentar. É que foi o fato que me chamou a atenção nesse programa, que eram mulheres de mais idade, muitas viúvas, e elas estavam ali conversando, né, trocando experiências, como é que uma, né, era a sexualidade de uma, como é que era de outra, e a gente como espectador assistindo, aquilo não é normal para nós, né? Não é que não é habitual, né? E aí poder dizer, né, que a sexualidade, ela não exige necessariamente a presença física da outra pessoa, né? A Sim. outra pessoa pode estar ali só na fantasia, né? A gente pode estar fantasiando com alguém, se estimulando e obtendo prazer, né? Então, Uhum. por que não viver isso, né? Então, às vezes, na terceira idade é isso. Ah, não tenho mais o companheiro da vida, não quero me relacionar com outra pessoa. Tá, mas eu vou me relacionar comigo mesmo, né? Eu vou me Uhum. autoerotizar, né? E vou ver o que Uhum. que eu vou sentir com isso. É, e na verdade a pessoa às vezes não se permite a isso, né? E agora escutando o especialista, olha, isso é possível, existe esse caminho aqui também, também dá, né? Então é bom a gente saber disso. Jamila, eu quero te fazer uma pergunta que me veio aqui que eu anotei. Existe algo, tu falou, no final do dia a pessoa já está cansada, já trabalhou o dia todo, às vezes eu tá na roça, já chega em casa assim morta. Qual é o horário? Tem algum horário que a mulher tem mais libido, que o homem tem? Como é que a gente faz aí para despertar isso mais? Não tem, isso é muito particular, depende muito de cada um, né? Eu acho que não tem a ver com o horário, mas tem a ver com o tempo disponível, né? Um tempo que tu está disponível para aquilo, né? Então, assim, esse tempo ele é importante, essa dedicação de um tempo exclusivo para, né? Uhum. Mas não tem, né? Não tem um horário determinante, digamos assim. Tem algumas pessoas que vão preferir pela manhã, porque estão mais ativas, estão menos cansadas, tem outros que vão ter preguiça de manhã
e não vão conseguir fantasiar porque estão com preguiça, né? Então não tem um horário, mas tem um tempo necessário para que o ciclo da resposta sexual aconteça, para que do desejo, da construção erótica, eu possa ter um movimento de excitação. Excitação, eu vou ter a partir disso, né, o que a gente chama de platô, que é o ápice né, do campo da sexualidade, e depois vou ter, né, o relaxamento que vai vir lá com o orgasmo, né, que seria o que a gente chama no ciclo da resposta sexual de resolução. Né? Sim, Então, é ter tempo para passar por esses ciclos, para sim, se engajar nesses sim. ciclos da resposta. O que a gente sempre escutou, não sei se também, a gente até, quando a gente está falando com a especialista, a gente, a gente fica, não sei se deve, se não deve, mas vamos lá, vamos perguntar aqui. O Não, programa fica à vontade. falta para a gente tirar as dúvidas mesmo. E a mulher, a gente é mais lenta, né? O nosso ritmo, da sexualidade, ele é mais devagar que o homem. É isso? É para todas as mulheres, só para algumas? Realmente a gente demora mais ou não demora? Ou isso depende de cada um? Depende de cada um, né? E eu acho que cada vez mais isso vem se equilibrando, né? No sentido de que a gente está autorizando, né, as mulheres a desejar tanto quanto os homens, e os homens também a indicar que muitas vezes não estão com vontade, poder dizer que não está com vontade naquele momento, né? Então, assim, biologicamente não tem. Agora sim, ainda existe um impacto cultural muito grande, né? Meio como se as mulheres aprendessem ao longo da vida que o prazer delas não importa, o que sexo não é, né, não é algo que precisa estar em primeiro plano, né? Mas não relacionado a uma resposta inata, digamos assim, né? É, sim. Até porque sexo é vida, né? A gente fala, só que é um assunto que a gente não trata na escola também. É só ali as partes do corpo humano. Se fala muito por cima. Eu nem me lembro da minha época de escola, assim, mas muito pouco, né? Então não tem, né, educação sexual na escola. Na casa, às vezes a gente fica com receio de tratar os assuntos para saber até onde a gente vai, até onde não vai. A gente vai falando por assim, entre dentes, assim, fala uma coisa, depois vai lá e fala outra, né? E aí é interessante, né, Dani? Porque até a Organização Mundial da Saúde já incluiu, né, a sexualidade como parte integrante do bem-estar e da qualidade de vida. Uhum, Mas isso não chega a todo mundo, né? Essa ideia, esse uhum, pensamento não atinge todas as pessoas. uhum. Da mesma forma que já existe um documento, né, relacionado ao prazer, né, o direito ao prazer, né, o prazer como um meio, né, para o bem-estar. E também a gente muitas vezes não acessa isso, não tem esse entendimento, né, que é tão importante quanto todas as outras coisas da vida, como uma boa alimentação, como a prática regular de atividade física, né? É, Coloca isso nesse lugar, mas quando a gente vai falar, não é bem assim, né? é verdade. Agora a gente já está quase encerrando o nosso programa, a gente aqui emenda uma conversa na outra, é aquelas conversas de comadre, quando vê já está acabando. Jamile, eu quero só falar de um assunto que a gente, quando tu me falou da tua especialidade, tu também, a questão de gênero, porque realmente é um tabu, às vezes tem uma discriminação até da própria família, não sei se é nesse sentido, né? Da própria família. Como é que é esse teu trabalho com relação a gênero? Esclarece um pouco para nós, isso e depois a gente já vai para nossas conversas finais aqui. Então, assim, tem uma parte, né, da demanda que eu trabalho bastante, que é relacionada às questões de gênero, e diversidade sexual, né? E aí, se a gente parte do conceito, né, de que gênero é uma imposição cultural, não está relacionado diretamente ao sexo designado, ao sexo biológico. Uhum, Acontece que muitas pessoas, né, hoje cada vez mais elas aparecem, elas têm visibilidade, mas ainda hoje é uma dificuldade, né, um luto não reconhecido que é vivenciado tanto pelo indivíduo quanto pela família, pela sociedade, que são aquelas pessoas que nascem com o sexo designado, né, relacionado ao gênero feminino ou masculino, mas que não se identificam, né? A sua identidade está relacionada a um gênero que está subjetivamente, como ela se vê. E aí a gente tem que poder entender que é aquela velha expressão, né? Como se essa pessoa tivesse nascido com o corpo errado. uhum, E a informação que eu acho importante levar é que tanto gênero quanto orientação sexual, que é para onde eu oriento o meu desejo, né? Se é para pessoas
do sexo diferente, se é para pessoas do mesmo sexo, né? Se o gênero é compatível com o meu desejo, são questões que nascem com a pessoa, né? Elas não são desenvolvidas. Então, nada do que eu faça, né? Por exemplo, enquanto pai, enquanto mãe, ou deixe de fazer, vai influenciar ou vai mudar essa percepção individual do próprio sujeito. Né? Então, cada vez mais a gente tem percebido que, embora algumas pessoas demorem, inclusive para se relacionar com a sua própria orientação sexual, com o seu próprio gênero, isso não é algo colocado, incentivado, Que eu ia te enfim. dizer, porque a gente escuta muito assim, a gente conhece, sempre convive com algumas pessoas que dizem, não, meu Deus, esse já nasceu, essa pessoa já nasceu, realmente, igual tu disse, né, com a vontade de ser do outro sexo, né? Só que tem pessoas que depois, ao longo da vida, não, mas isso é tudo estimulado, é a televisão, é não sei. Eu sempre tive a impressão para mim que se a pessoa já nasceu para ser dessa forma. Então agora tu veio a me confirmar. Eu acho, Dani, que uma questão importante é entender que não é uma escolha, que ninguém escolheria sofrer preconceito, discriminação, que ainda É, marca a vida dessas pessoas, né? Que se é. diferenciam, digamos assim, do que a gente chama como norma, né? A norma é ter o sexo compatível com o gênero e se relacionar com a pessoa do sexo oposto, né? Essa ainda é a norma, né? E é uma norma muito binária, né? O que é do masculino, o que é do feminino. Então a gente tem que desfazer essa lógica, né? Não existe o que é de menino, o que é de menino, né? Por exemplo, brinquedos. Brinquedos não têm gênero. Uhum, Os meninos podem brincar de boneca, as meninas podem brincar de carrinho, de futebol, e isso não vai determinar a orientação sexual e nem o gênero. O uhum, que influencia é quando a gente impede dessas manifestações acontecerem, e isso vai gerando um sofrimento mental, que é, bom, eu não sou aceito do jeito que eu sou, né? E aí, voltando à ideia de que não é uma escolha, né? Não é como um cardápio de restaurante que tu escolhe uhum, frango ou carne. Não, né? Tu sente, né? E isso já está em ti. Só que, claro, muitas pessoas passam uma vida inteira, né? Sem querer olhar para isso pelo medo do sofrimento, pelo medo medo do dos preconceito. enfrentamentos, do medo do preconceito, né? Uhum, Então, eu sempre digo, né? O que está errado é o preconceito, mas ele existe. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado para também minimizar os riscos para essas pessoas, né, que acabam sendo ainda, né, numa sociedade maior, minorias, né? Mesmo que hoje a gente possa falar mais abertamente sobre isso e acolher mais a diversidade, ainda existe um estresse de minorias, né, acerca desse tema e desse assunto, né? E é um assunto que realmente é tabu ainda, né? Principalmente numa cidade pequena, muito preconceituosa, né? Então, realmente, às vezes, é difícil esse assunto, né? De gênero. E isso é genético? Como é que é essa? A Tem algum... gente não tem nenhuma comprovação, né, em relação a isso, e nem existe um recurso diagnóstico, né? A gente parte do que aquilo que a pessoa sente e nos traz. Uhum, Mas a gente tem essa ideia de que sim, né? Tem algo que não que seja genético no sentido de herdado, mas é algo que tá, né, vem consigo desde sempre. Né? Jamile E já... aí, Uhum, e pode. aí, só para fechar, a gente também poder reconhecer que essas famílias que lidam com isso precisam ser acolhidas e apoiadas, porque o Sim. sofrimento delas também é legítimo. É porque eu fico pensando, meu Deus, se acontece né? Se acontece com um filho meu, capaz, vou amar igual, né? Só que daí tem uma carga, tu imagina, né? A mulher parece que aceita mais fácil, daí tem a função do homem, dos familiares. Olha, é um Ainda fardo. tem, né? Tem famílias que responsabilizam, né, a mulher, porque foi a cuidadora, e ninguém tem responsabilidade, né? Acho que a nossa responsabilidade é poder acolher, inclusive, né, o sofrimento desse luto não reconhecido, que é, bom, não é o filho que eu idealizei, o meu filho, a minha filha real, não é aquele idealizado. Mas isso acho que ninguém é, né? A gente sempre tem uma idealização e a realidade é outra, né? Hum. Então a gente pode trabalhar com esses lutos. Ai, que assunto maravilhoso. Olha, a gente poderia ficar aí falando de tantas coisas por horas, né? Verdade. Por horas. É um assunto muito interessante. Jamile, já quero deixar meu agradecimento, tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é lotada, né? Meu muito obrigada. Agora eu quero passar para ti para falar a tua
tua mensagem final e também deixar teus contatos aqui, quem se sentir tocado, quem precisar de um auxílio nessa área, como é que faz para te contatar, para que o pessoal também te chame aí, alguém que tiver interesse e sofrendo por alguma questão dessa, né? De sexualidade, de gênero. Isso aí. Acho que o recado final, assim, né, é que as pessoas possam buscar ajuda, né? Não fiquem lá presas, né, e assustadas no seu sofrimento, né? Ou, né, na sua dificuldade ou na sua inadequação, né, para abordar esse tema. Então, que possam pedir ajuda. Eu acho que em relação a contato, hoje o meio, né, mais de acesso da maioria das pessoas ainda é o Instagram, né? Então, meu Instagram é @Jamile Peixoto Pereira, todo o meu nome. E lá no meu Instagram ele é aberto, tem meu celular, tem endereço, tem todas as informações, né, lá no Instagram. Ah, sim. E se alguém aqui, ouvinte, que não conseguiu anotar, manda um WhatsApp para a gente, depois a gente passa ali o Instagram, da Jamile, né? E a gente encaminha. Então, meu muito obrigada para todos os ouvintes. Eu desejo um sábado maravilhoso, que vocês coloquem em prática aí essas dicas da Jamile, né? E para você ter um ano de 2024 mais leve, mais gostoso, mais, como é que eu vou te dizer assim? Agora até fugiu a palavra. Mais leve, mais sexual, mas tudo de bom para vocês nesse sábado, então coloque em prática aí, né? Eu acho que precisa ser um ano, né, que a gente vem aí trazendo essa ideia de que seja um ano de experimentações, De né? Que a gente experimentações, isso. possa Essa é a experimentar. palavra certa, de É isso experimentar aí. coisas novas. Um beijo, tudo de bom.